Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E nessa videoaula falaremos aqui sobre como escrever uma pergunta de investigação. Então você está lá escrevendo o seu projeto de pesquisa e uma das partes é o seu problema, é a sua pergunta de investigação, e você está na dúvida de como transformar a sua temática em uma pergunta, você está na videoaula certa. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, também deixa aí embaixo seu like e compartilhe esse conteúdo com os seus colegas. Então é isso, bora pro vídeo. Então é isso, gente. Vamos lá. Vamos entender como escrever uma pergunta de investigação, uma pergunta de pesquisa, um problema, tá? E aí, a primeira coisa que você tem que observar, tem que entender, tem que saber é qual tipo de estudo você pretende conduzir. É um estudo de intervenção? É um estudo de diagnóstico, de prognóstico, de experiência? Cada estudo desse tem os itens necessários e, consequentemente, gera uma pergunta específica. Vamos começar entendendo aqui como fica a pergunta quando é um estudo de intervenção, ou seja, você está estudando a eficácia de alguma técnica, de alguma conduta, né, de alguma intervenção. E quando falamos de pergunta de investigação, baseada em estudos de intervenção, pensamos na estratégia PICO, ou também pode ser PICOT ou PICOS. Então, aqui na tela, você encontra aí ó, o PICOT. O que seria isso? Nesse acrônimo, você tem aí o P se referindo à população, o I, a população, né? O P, a população, participante, paciente. O I é a intervenção, é a investigação que você está conduzindo. O C é o controle, comparador. O O corresponde aos resultados, aos desfechos. E o T, o ponto no tempo. Também pode ser usado o S, que corresponderia ali ao tipo de estudo. Tá? Então, um exemplo aqui, o P, então, população, indivíduos adultos em ventilação mecânica, o I, a posição prona, o C, né, comparado à posição supina, o O, a mortalidade, e o T, em 28 dias. Então, a minha pergunta ela poderia ficar: será a posição prona eficaz quando comparada à posição supina sob a mortalidade em indivíduos adultos em ventilação mecânica em até 28 dias? Então, aí eu formulei uma pergunta de investigação, transformei a minha temática em um problema. Aqui, né, utilizando a estratégia PICOS, como eu falei, substitui ali o T pelo S, e o S corresponderia, né, ao tipo de estudo. Então, quando pensamos que a pergunta é de investigação, o tipo de estudo é o ensaio clínico, tá? Então, você ali, durante uma revisão sistemática, por exemplo, filtraria ensaios clínicos, uma pesquisa de campo, você conduziria um ensaio clínico. Quando a pergunta agora é de experiência, então saímos de intervenção, entramos em experiência. Você precisa agora só de dois elementos: o paciente, o participante e o fenômeno que você quer estudar. Então, por exemplo, trouxe aqui ó, o paciente, são indivíduos adultos internados na UTI. O fenômeno que você quer investigar é a satisfação desse indivíduo relacionado ao atendimento prestado. Então, como é que isso aqui ficaria em forma de pergunta? Qual o nível de satisfação relacionado ao atendimento prestado em indivíduos adultos internados na UTI? Pode ser mais específico? Qual o nível de satisfação relacionado ao atendimento fisioterapêutico em indivíduos adultos internados na UTI? Interrogação, tá? Então, aqui estudo de experiência. Quando falamos de diagnóstico, precisamos de três elementos: o paciente, o participante, o teste que você estará utilizando, investigando, e o diagnóstico que você pretende, que você busca. Então, nesse caso aqui, paciente, indivíduos com instabilidade no joelho, o teste de gaveta e o diagnóstico, avaliar se ele tem lesão de ligamento cruzado. Então, eu posso colocar:
Será o teste de gaveta acurado para diagnóstico de lesão de ligamento cruzado em pacientes com instabilidade no joelho? Interrogação. Então vejam que falei do teste, falei do diagnóstico pretendido e também do paciente. E o último é quando pensamos em estudos de prognóstico. Novamente, 3 elementos necessários. Paciente, veja que ele é comum a qualquer tipo de estudo. Paciente, o desfecho que você está investigando e o ponto no tempo. Então, nesse caso aqui, são pacientes com lesão de ligamento cruzado anterior, o desfecho é retorno à atividade esportiva e o tempo em 6 meses. Então, eu posso colocar, pacientes com lesão de ligamento cruzado anterior conseguem retornar às atividades esportivas em até 6 meses? Interrogação. Então, é uma forma aqui de criar uma pergunta de investigação quando estamos expostos a um estudo de prognóstico. Logicamente, a forma que fiz aqui a pergunta ela pode ser alterada. O importante é que você mantenha todos os elementos que vimos aqui. Então, no caso do prognóstico, o paciente, o desfecho e o ponto no tempo. Então é isso, gente. Acabamos de entender como formular uma pergunta de investigação. Então, se você estiver escrevendo o seu projeto de pesquisa, o item de pergunta de investigação, pergunta de pesquisa, problema, já está resolvido. Se você gostou desse vídeo, deixa aí embaixo seu like, também compartilha com seus colegas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos por aqui. Então é isso. Até o próximo vídeo.